Graça e paz, meus amados irmãos, é com muita alegria que eu quero convidar vocês a mais uma vez fazer junto comigo a leitura orante dos Salmos. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 103. Mas antes da gente fazer a leitura, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilha, comenta, né? Deixa o seu registro aqui do que você achou. Isso ajuda bastante a gente, tá bom? Na divulgação e na divulgação também da palavra de Deus, que é o mais importante. Amém? O Salmo 103, ele é um salmo um pouquinho maior do que os dos últimos que a gente tem feito. Ele tem 22 versos, tá? E como de costume, como ele é um pouquinho maior, a gente vai fazer somente uma leitura, tá? E uma leitura bem pausada, para a gente poder refletir verso a verso, né, nas coisas que a palavra do Senhor fala conosco, tá? E depois a gente vai conversar sobre aquilo que o Salmo diz. Amém? Vamos lá, junto comigo? Salmo 103. A misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Esse salmo é um salmo que combina elementos de hino e de louvor
ações de graça e expressões de fé. E ele utiliza uma linguagem poética para transmitir a profunda gratidão do salmista pelos benefícios divinos. É um salmo centrado na aliança da graça e na glorificação do caráter imutável de Deus. Esse salmo ele é muito bonito, né? Tanto que nas leituras, nas buscas que eu fui fazer para falar dele, né? É um dos salmos que ele é riquíssimo em teologia. A gente vai ver aqui alguns pontos, né? E ele tem um conteúdo teológico muito bom. Esse salmo ele tem uma estrutura básica de quatro partes, né? A primeira parte dela vai do verso 1 até o verso 5, onde nós vemos um louvor pessoal pelas bênçãos de Deus. Depois a segunda parte é da ação de Deus para com seu povo, que vai do verso 6 até o verso 14. Depois, a terceira parte dele fala sobre um contraste entre a fragilidade humana e a fidelidade eterna de Deus, que vai do verso 15 até o verso 18. E a quarta parte é uma convocação universal ao louvor, que vai do verso 19 até o verso 22. Eu não falei no início do vídeo, mas agora eu lembrei da importância da gente separar esse momento para a gente poder se concentrar no salmo. Para a gente poder ter esse momento de devoção a Deus, se desconectando dos nossos problemas e lembrando que nós estamos aqui para celebrar quem Deus é em nossa vida, lembrarmos a importância de meditarmos na sua palavra e de recebermos o alimento que vem do céu, por meio do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos dá sabedoria e que nos dá graça. Amém? Estou só relembrando aqui o quanto é importante você separar esse momento e se desconectar das outras coisas. Amém? Então o primeiro ponto é o louvor pessoal pelas bênçãos de Deus, que vai do verso 1 até o verso 5. Né? Olha como começa, que lindo que começa. Né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E no 2 ele diz de novo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Então Davi começa aqui com um chamado interno à adoração. Ele não se esquece de nenhum dos benefícios de Deus. Quais são os benefícios do Senhor? Perdão, a cura, a redenção, graça, compaixão e renovação. E a ênfase aqui, né, na lembrança, né? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Reflete, né, a doutrina da eleição incondicional. E todos os benefícios são frutos da graça e não do mérito humano. Então aqui a gente já começa falando um pouco, né, sobre essas questões teológicas, e a primeira delas é a eleição incondicional. Nós não temos atributos, qualidades em nós que nos fazem ser aceitáveis diante de Deus, mas aqui nós vemos que o salmista pede, né, para que não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele está falando, né, para si mesmo, bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças. Então, ele está pedindo para que o Senhor traga à memória os benefícios da aliança, os benefícios de estar junto com Deus, porque quando nós nos esquecemos do tamanho dos benefícios que o Senhor nos dá, é o momento onde nós perdemos a gratidão a Deus, quando nós achamos que o Senhor tem obrigação de fazer alguma coisa por nós, porque nós estamos aflitos, porque nós estamos passando por momentos de luta e de aflição, ou doenças, enfermidades, até mesmo luto, e nós achamos que o Senhor tem obrigação de atender as nossas petições. Então, por isso é importante esse clamor aqui do salmista, né? Esse salmo é atribuído a Davi, e é o quanto é importante a gente lembrar. O Senhor já nos resgatou, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, o Senhor nos deu uma família abençoada, tem nos dado graça, tem nos dado a salvação, que é o maior de todas as coisas, a presença de Cristo em nossa vida. Então, assim, essa petição de Davi é uma petição que precisa estar no nosso coração. Pedir para que a lembrança da aliança, a memória do sacrifício de Cristo esteja sempre presente em nós. Esse é uma das coisas importantes, né, da ceia do Senhor, da comunhão e também do memorial, que é nos fazer lembrar do sacrifício de Cristo. Nós anunciamos a sua morte até que ele venha, nós trazemos a memória, pedimos
com o auxílio do Espírito Santo, né, que esses benefícios, essa lembrança, possa nos fortalecer mais uma vez e possa nos colocar diante de Deus em gratidão. Porque não tem como nós nos relacionarmos com Deus de modo agradável sem ser com gratidão. Porque senão nós vamos ter um relacionamento deficiente com Deus. Nós vamos achar que Deus ficou nos devendo responder alguma oração ou petição. E vamos achar que Deus tem obrigação. Deus não é uma marionete que age segundo as nossas vontades. Ele é um Deus poderoso, soberano, um Deus que governa todas as coisas e que não se dobra pelas nossas vontades quando elas não concordam com a vontade de Deus, com a vontade dele. Então nós temos que trazer sim as nossas memórias, os benefícios do pacto, os benefícios da aliança com Deus, para que a gente não entre dentro de um ciclo de reclamação, um ciclo de insatisfação, porque aí é o momento onde nós negamos a Cristo, negamos os benefícios da cruz com a nossa vida, com os nossos lábios, né, que precisam professar e confessar, na verdade, a respeito de Jesus. E isso que a gente falou, né, isso também está na nossa confissão de fé, no capítulo 11, no parágrafo 1, eu vou ler só um pedacinho aqui. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. E essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles, operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Só até aqui. Só para a gente enfatizar essa doutrina, né? O quanto isso é importante para nós. Depois, o próximo ponto, que vai do verso 6 até o verso 14. Vamos dar uma relembrada aqui. Ó. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus revela o seu caráter através da aliança feita com Moisés. Ele é longânimo e cheio de benignidade. A justiça de Deus é inseparável da sua graça. Na mesma medida em que Deus é justo, ele é bondoso e compassivo. Porque nós não podemos enxergar um Deus imperfeito. Nós não podemos olhar para Deus e achar que ele tem alguma qualidade em um nível inferior a outra. Então, se nós entendemos que ele é justo, se nós entendemos que ele nos concede graça, né? Ele é gracioso, ele nos concede graça, então, na mesma medida que ele é justo, nós não podemos enxergar nenhum atributo de Deus que não seja perfeito. Então, assim como ele é perfeito em justiça, ele é perfeito em graça. Né? Ele é o ápice de toda a qualidade, perfeito, infinitamente perfeito em seus atributos. Então, do mesmo modo que ele é justo, ele é gracioso. E aqui, olha só que bonito, né? No verso 10 diz assim, não nos trata segundo os nossos pecados. Mais uma vez nós vemos aqui uma doutrina teológica, a doutrina da justificação pela fé. Porque o Senhor nos concede fé, ele não nos trata diretamente segundo os nossos pecados, irmãos. Porque se fosse assim realmente, nós não seríamos salvos. Mas nós recebemos graciosamente os dons do Espírito Santo. Nós recebemos graciosamente a salvação. Ele nos concede fé para crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, perceba, nós precisamos de fé para se relacionar com ele, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então é necessário a fé. Só que a fé não é um atributo humano. A fé é um atributo que o Senhor nos dá.
Continuando lá o versículo, ele diz: é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Ele é unânime para conosco, porque ele lembra que nós somos pó. Como lá diz no verso 14, né? Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós somos pó, irmãos. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Nós precisamos do apoio e do socorro de Deus. Nós precisamos que pela sua graça Ele nos capacite a permanecer no caminho. Sem o auxílio do Espírito Santo nós estaríamos perdidos. Por isso que a eleição é incondicional, não depende de nenhum atributo nosso, mas de toda a bondade e justiça de Deus, que nos elegeu uma vez por todas, desde a eternidade, para que nós permanecêssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, para que a obra dele seja manifesta. Aqui esse conceito, né, de não nos trata segundo os nossos pecados, reflete a justiça da justificação pela fé, não é pelas nossas obras. É pela obra de Jesus. Então Deus age como defensor do pacto e seu amor é aliançal, ou seja, em sua aliança com o povo eleito. Aqui a analogia paternal destaca essa adoção. Como um pai, lá no 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor nos trata como filhos. O Senhor nos trata como filhos. Mesmo nós não merecendo, Ele se compadece de nós, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, não nos dá diretamente aquilo que nós merecemos, porque nós não merecemos Cristo, mas aprove a Ele nos conceder esta graça, aprove a Ele nos salvar, aprove a Ele porque Ele quis, de acordo com a vontade dEle. E voltando lá no verso 6, ele fala: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente. Ele não repreende perpetuamente, o Senhor nos corrige por um tempo. Existem períodos na nossa vida que nós somos corrigidos. Na verdade, nós somos corrigidos constantemente. É porque às vezes a correção dói um pouco mais. Mas o Senhor corrige e açoita todo aquele que tem por filho. Então é importante nós entendermos aqui que ele está falando dos atributos de Deus. Ele é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno. Ele não é como nós. Ele não é como nós. A gente pode lembrar, por exemplo, né, do caso lá de Samuel, quando vai escolher o rei, né, ele vai até a casa de Jessé e chega lá e olha para os irmãos maiores de Davi, homens fortes, crescidos, prontos. O Senhor fala para ele: eu não vejo como você vê. A maneira como o Senhor enxerga a nós é diferente da maneira como nós enxergamos. Um fato é verdade: nós somos pecadores. E quando Deus olha para nós, vê o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Ele não enxerga mais o Raul, não enxerga mais você. Ele enxerga o sangue de seu filho que cobriu, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então, isso para nós é motivo de confiança. Esse é o Deus que morreu por nós. Esse é o Cristo que intercede por nós diante do Pai e nos dá confiança. Lá no 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ele faz uma comparação com o tamanho do céu. Assim é a misericórdia para com os que o temem, ou seja, Deus é misericordioso, Ele é muito misericordioso, mais do que nós merecemos. Deus é gracioso, mais do que nós merecemos, muito mais. Como eu sempre digo aqui, nós não merecemos Cristo. Nós merecíamos o inferno. Se Deus nos condenasse, ainda assim Ele seria justo.
Mas do mesmo modo que ele é justo, ele é gracioso. Então, pela sua bondade, ele escolheu salvar aqueles que ele quis. Glória seja dado a ele. Porque isso que é importante para nós. Entendemos que nós temos um Deus que é justo. Justo e bondoso. E misericordioso. E depois lá no 15, né? Quanto ao homem... o 15 é o próximo ponto. Então, Deus age como defensor desse pacto. Seu amor é aliançal. A analogia paterna destaca a adoção em Cristo. São os elementos que nós precisamos observar nessa parte do texto. Amém? O terceiro ponto, que vai do verso 15 até o verso 18, ele fala sobre um contraste entre a fragilidade humana e a fidelidade eterna de Deus. Agora sim, vamos ler o 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então a fragilidade humana evidencia mais aqui um conceito teológico importante, a nossa depravação total. Nós somos completamente pecadores e caídos. Nós não temos condição de nos santificar ou de fazer qualquer tipo de obra que seja aprausível aos olhos de Deus. Nós somos completamente maus. E a nossa natureza má nos impede de agradarmos a Deus. Era necessário um elemento sobrenatural acima de nós que nos redimisse, que nos colocasse novamente diante de Deus, de modo que fosse agradável. Mas isso não provém de nós. Isso fica evidenciado lá no verso 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante seu lugar. Ou seja, nós somos como uma planta lá do campo, uma flor do campo. Quando bate o vento sobre o que acontece? Ela se esvai. Suas pétalas, suas folhas vão embora. Nós somos como a erva do campo, que nasce de manhã e à noite já era. Nós somos como pó, como já disse aqui em outro texto, também evidenciando isso. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos o pó da terra. O pó já dá mais uma vez aquela ideia de fragilidade, de algo transitório, algo que se bater um vento voa longe. Assim é o homem que se apoia, que se estriba em seu próprio conhecimento, que se apoia somente em si mesmo, que não entende que necessita urgentemente de um Salvador, de confiar em alguém que é mais forte do que ele. Jesus é aquele que amarrou o valente que nós não poderíamos amarrar. É aquele que venceu a morte que nós nunca poderíamos vencer. É aquele que nos apresentou diante de um Deus que nós nunca poderíamos nos apresentar por nós mesmos. Nunca poderíamos nos apresentar por nós mesmos. Nós precisávamos de alguém que abrisse o caminho, que nos desse vida, que nos colocasse de pé, que limpasse as nossas vestes. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não levanta, morto não tem força para nada. É necessário que ele se apresente diante de uma força que o traga vida, e essa força é Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos frágeis. Guarde isso. A vida é um sopro. Mas, em oposto a isso, em contraste a isso, nós temos a fidelidade de Deus que é eterna, que dura de geração em geração, de eternidade a eternidade. E isso é o que nos traz esperança, que nós não vivemos confiando em nossos atributos. Se a nossa vida está pautada somente em nossa capacidade, nós vamos viver vidas ansiosas e angustiadas, porque não vamos nos apoiar diante de um Deus que é a rocha eterna da nossa fé. A rocha que nos proporciona esse relacionamento intenso e verdadeiro com Deus, mas vai estar baseada somente em si mesmo, então não vai valer de nada. Vai ser uma fé angustiada, baseada em obras.
baseada em frutos visíveis, e não na obra absoluta e perfeita de Jesus Cristo na cruz. Nós somos frágeis. E como diz nas Escrituras, Senhor, dá-nos corações sábios. Dá-nos corações sábios, Senhor, que possam entender a fragilidade da vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. Dá-nos corações sábios, porque entender a transitoriedade que nós vivemos aqui na terra. Entender que os nossos olhos precisam estar lá na frente, na eternidade com Cristo. Isso é fundamental. Mas nós temos um Deus eterno. E que é fiel assim. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel aos seus eternos decretos. Deus não é fiel a mim, por mim mesmo, por causa de mim. Não, Ele é fiel por causa de Cristo. Ele é fiel porque ser fiel é uma característica dele. Quando ele chama Abraão, ele não vê nenhuma qualidade em Abraão para fazer uma aliança com ele. Então por isso ele vai fazer uma aliança. Porque ele sabe que Abraão por si só não pode se achegar a Deus. A mesma coisa é conosco hoje em dia. Nós só nos achegamos a Deus porque Ele se achegou a nós. Nós só o amamos porque Ele amou primeiro. Então a capacidade do amor a Deus vem do próprio Deus. Ele nos capacita. Ele nos empurra para frente, Ele nos impulsiona em direção a Ele. Porque nós nunca o escolheríamos, nós nunca iríamos até Ele se não fosse a ação do próprio Deus. Nós somos o pó da terra. Nós somos frágeis e desejamos as coisas da terra. É necessário uma ação sobrenatural para que o nosso entendimento agora busque coisas do céu. A vontade de Deus, por exemplo, o arrependimento, a santidade, são coisas que não provêm da mente humana. São coisas que, o perdão, são coisas que o Espírito Santo produz em nós, porque nós não temos condições de buscar, porque é o oposto à nossa natureza pecadora. É necessário que alguém mais forte do que nós nos coloque agora e nos empurre em direção a Deus, que nos reviva, que sopre sobre nós novamente um fôlego de vida sobrenatural. É o que Cristo faz conosco, nos salvando, nos redimindo. Nós somos frágeis. E podemos entender a transitoriedade da vida no nosso dia a dia. Quando vemos entes queridos sendo tirados de nós. Quando vemos pessoas cheias de vigor partindo. O que isso demonstra? Que nós não temos controle de nada. Que quem está no controle é Deus. Isso serve para lembrar que nós precisamos descansar na soberania do nosso Deus. Não podemos querer tomar o lugar dele, achando que as nossas vontades são a vontade deles. Nem sempre é, irmãos. Nem sempre os nossos sonhos e objetivos provêm de Deus. Nem sempre as nossas esperanças se apoiam realmente em Deus. Às vezes apenas se apoiam em nossa inteligência. Às vezes apenas se apoiam em nossos atributos e qualidades. Às vezes se apoiam em nossas orações, mais do que em Deus. Nós precisamos entender que as orações são frutos de um coração que confia. Se você, assim como eu, veio de uma igreja neopentecostal, você pode achar que as suas orações são alguns tipos de decretos. Mas, irmãos, isso são mentiras. São mentiras enganosas para levar o seu coração à idolatria. Arrependa-se disso e creia em Jesus Cristo. Ele é o decreto de Deus. Ele é a profecia suprema. Suas orações são petições que precisam ser amorosas diante de Deus. Nós não decretamos nada, nós não mandamos em nada. Quem manda é Ele. E nós precisamos confiar nele mais do que em nós, mais do que em nossas orações, mais do que no nosso discernimento, mais do que no nosso estudo, mais do que tudo, nós precisamos confiar em Deus e na sua vontade revelada nas Escrituras. A bênção transgeracional aplica-se aos eleitos dentro da aliança, não como uma salvação automática, mas por fidelidade divina. Vai lá no 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nós batizamos nossos filhos porque cremos na aliança que é estendida a eles, não para que eles sejam salvos, mas para que a justiça seja cumprida. A justiça estabelecida por Deus.
Cristo não se batizou nas águas porque ele tinha pecado, que precisava se redimir. Ele mesmo diz para João Batista, para que a justiça seja cumprida, para você, aquilo que era correto, aquilo que era necessário ser feito. É necessário, porque nós cremos que os filhos participam da aliança também. Essa aliança está estendida aos pequeninos, filhos de pais crentes que se confessam como irmãos em Cristo Jesus. É necessário para que a justiça seja cumprida. É uma obediência. É um modo de demonstrar diante de Deus que os nossos filhos fazem parte do pacto e nós nos importamos com o discipulado, com o ensino, com a demonstração por meio da palavra de Deus e das nossas vidas, que assumiremos compromisso de, na nossa casa, pregarmos o Evangelho. Deus é um Deus geracional, Deus é um Deus de pacto e de aliança. Se relaciona com o seu povo por meio disso. Nós não batizamos os nossos filhos porque cremos que existe ali uma salvação automática, porque o batismo não salva. Mas cremos que assim estamos cumprindo um mandamento de Deus, que a aliança é para aqueles que creem e para os seus filhos. Amém? E o quarto e último ponto é uma convocação universal ao louvor, que vai do verso 19 até o verso 22. E diz assim, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então o Salmo ele conclui com um chamado à adoração. E aqui ele fala, ele tenta fazer de um modo, falando de cada tipo, de povo, vamos dizer assim. Ele começa lá do 19, no céu estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os anjos. Ele fala dos anjos, fala dos ministros, e fala de toda a alma, de toda a sua obra, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor. Então ele termina com um chamado a toda a criação, anjos, obras, toda a alma, a bendizer ao Senhor. Deus reina soberanamente sobre tudo. Ou seja, é a soberania divina absoluta. Nada está acima do nosso Deus. Nada faz par ao nosso Deus. Ele é soberano, não existe nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, nenhuma outra situação que esteja equiparado a Ele, em governo, em sabedoria, em justiça. Não existe, irmão, não existe nenhum outro ser no universo poderoso como o nosso Deus. Não existe nenhum outro. Só existe o Deus vivo. Só existe o nosso Cristo, que governa todas as coisas soberanamente e nos chama a esse louvor. Quantos salmos nós temos falado sobre os motivos dos cânticos, o motivo da adoração a Deus, o quão é bom olhar para Ele e bendizer o seu nome, porque Ele é bom e justo. Esse é o motivo da qual Ele é digno de adoração pelos seus atributos maravilhosos, pelas suas qualidades infinitas, pela sua bondade, pela sua justiça, pela salvação, por agir em nós de modo poderoso e soberano. Tudo isso são motivos para que o nome dele seja louvado e engrandecido eternamente, nos trazendo alegria, porque nós temos alguém que não somente é mais poderoso do que nós, mas é muito melhor do que nós em todas as outras coisas que nós poderíamos pensar, em todos os atributos, porque nenhum homem pode sequer se comparar a Deus em sua bondade. Deus é maravilhosamente, grandiosamente superior a nós em tudo. Então isso para nós tem que trazer confiança. Toda a criação é chamada a glorificá-lo, cumprindo o fim principal do homem. Está no nosso catecismo lá de Westminster.
Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso fim, esse é o nosso objetivo. Glorificar a Deus em todas as coisas e ter prazer nele para sempre. Para sempre. Teremos prazer em Deus para sempre, não só aqui na terra, mas quando estivermos com Ele lá nos céus, nós nos regozijaremos por estarmos na presença do nosso Deus. Então toda a obra de Deus, toda criatura clama, aguardando a manifestação dos filhos, toda a sua criação o exalta, o adora, o glorifica, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Ele é digno, Ele é o único digno de receber o nosso louvor. Ele é o único digno. E aqui no fim do Salmo, ele nos chama a essa adoração. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que esse possa ser, meus irmãos, o louvor do nosso coração, bendizer a Deus em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida. O quão difícil é louvar a Deus no momento da dor, o quão difícil é lembrarmos que nós temos um Deus bom, que nos coloca em situações de aflição, para que sejamos aperfeiçoados, para que nos acheguemos mais a Ele, para que conhecemos ainda mais a Sua palavra, e o quanto Ele é justo, o quanto Deus precisa nos humilhar, para que a soberba das nossas falas, para que a soberba dos nossos entendimentos não encham o nosso coração e nos afastem em idolatria da presença de Deus. Idolatria a si mesmo, idolatria às suas obras, aos seus frutos. O quão é necessário que o Senhor nos quebre e nos humilhe, para que a gente possa realmente entregar a Ele a adoração que lhe é devida. Deus precisa quebrantar o nosso entendimento, nos humilhar, irmãos, e essa é a minha oração, que o Senhor nos humilhe e nos quebre, para que a nossa adoração seja pelo menos sincera diante dEle, porque só somos agradáveis diante dEle por causa do Espírito Santo, por causa de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança, Cristo em nós é a esperança que a nossa oração é ouvida, é a esperança que somos salvos. Cristo é a esperança e precisa ser para nosso coração a segurança para caminhar sobre a vida. Cristo está conosco. Cristo está conosco, nos consolando, nos fortalecendo, nos exortando, nos corrigindo, nos levando a aflições necessárias, porque Ele é santo, Ele é bondoso, Ele não é como nós. Então todas as suas obras são perfeitas e grandiosas, e nos chamam a esse louvor, e nos chamam a bendizê-lo, a louvá-lo eternamente. Então, aí fica algumas questões aqui para a gente refletir. A primeira dela, temos reconhecido e agradecido a Deus pelos seus benefícios? Como a gente já disse aqui, a salvação, a santificação. Nós temos sido gratos a Ele pelos benefícios desse relacionamento, de termos acesso a esse Deus por um novo e vivo caminho aberto por meio do sangue de Cristo. Eu tenho descansado na graça de Deus, ou estou tentando merecer o seu amor? Nós, como pecadores que somos, queremos merecer as coisas de Deus. Por mais que você possa entender racionalmente que as nossas obras não produzem nada diante de Deus, dentro de nós existe esse desejo de querer atender às expectativas que nós criamos. Muitas das vezes nem são expectativas bíblicas. De merecer o amor de Deus, de tentar ser um pouquinho mais bonitinho aos olhos dEle, querendo produzir uma falsa santidade, querendo demonstrar falsos atributos que não são reais. Mas na verdade, nós só estamos enganando a nós mesmos, porque Deus conhece quem somos, sabe, conhece a nossa estrutura. Então, não tente merecer o amor de Deus, porque nada que você fizer vai ser suficiente. Receba-o pela fé em Cristo Jesus. É fundamental que você entenda que tudo que você recebeu é por causa da misericórdia de Deus, da graça dEle. Não tente merecer o amor de Deus, você nunca vai conseguir se sentir suficiente. Isso é bom, porque se você se sentir suficiente, você estaria se enganando.
se enganando com as suas obras, se iludindo. É necessário que você seja reconfortado pela graça e pela suficiência de Jesus, não por causa de você. Como a brevidade da vida molda a minha dependência do Senhor. Irmãos, nós não vamos ficar aqui para sempre. Como diz o ditado, nós não vamos ficar para semente. Um dia, o nosso dia chegará e estaremos com Cristo. O nosso fim já está marcado desde o começo. Quando nascemos, o Senhor já tem para nós um dia em que voltaremos para Ele. Como diz o ditado, né? Ninguém morre de véspera. Na hora certa, no momento propício, designado eternamente por Deus, voltaremos a Ele. E como eu olho a minha vida passageira, eu fico buscando coisas para suprir o meu coração, para suprir a minha vaidade, ou eu tenho olhado lá para frente e me focado nos valores eternos. É necessário que nós nos arrependamos da nossa fragilidade nessa questão, dessas percepções simplesmente materialistas de uma vida que não agrada a Deus. É necessário que nós nos arrependamos, porque, irmãos, nós não somos imortais. Os nossos dias aqui estão contados por Deus. E não viveremos nem um dia a mais da qual Ele já eternamente decretou para nós. Nem um dia a mais. Eu tenho vivido sob a soberania de Deus em todos os aspectos da minha vida. Uma coisa é falar da soberania de Deus. Uma coisa é entendê-la racionalmente. Outra coisa é crer realmente que a soberania de Deus me coloca em uma situação de segurança diante dele. Porque a soberania de Deus humilha quem nós somos, humilha nossas obras, mostra para nós o quão incapazes nós somos. Então, se eu entendo que Deus é soberano, isso precisa ser de modo prático na minha vida, gerando em mim confiança e alegria por saber de que eu não estou no controle. Porque se eu estou no controle, sendo falho, sendo pecador, sendo insuficiente, significa que eu estou me enganando. Então, crer na suficiência e na soberania de Deus, ela precisa nos tratar, precisa nos ensinar. Essa soberania é pedagógica. Eu não posso olhar para ela simplesmente numa questão de um termo teológico, Deus é soberano, mas como isso se aplica na minha vida. Eu realmente confio que Ele é soberano ou acho que a soberania de Deus está colocada em uma posição onde Ele é tão soberano que Ele não se importa comigo. Ou seja, aí é um outro extremo, onde eu acho que Ele é soberano, mas Ele não olha para mim. Como eu disse, Ele olha para nós e vê o sangue de Cristo. Ele se importa conosco, porque senão Ele não nos teria redimido, não nos teria salvado, não nos teria salvo. Ele olha para nós com misericórdia e escolhe nos salvar. Então nós temos que entender, a soberania de Deus precisa ser como um travesseiro onde nós repousamos as angústias da nossa vida. Ele está no controle, não poupou seu filho, irmãos. Então, assim, do mesmo modo, também não poupará a sua graça para conosco. Então isso precisa ser para nós um motivo de alegria. Deus é soberano. Deus é soberano. O quanto nós temos falado de soberania, né? O quanto os salmos falam da soberania de Deus. Então a gente vê que não é uma invenção humana. A Bíblia fala, principalmente os livros dos salmos, muitos salmos falam sobre essas questões do louvor a Deus, da soberania de Deus, da insuficiência do homem, como fica evidente no Salmo 103, falando de que nós somos o pó da terra, que nós somos miseráveis pecadores, que Deus não nos dá aquilo que a gente merece, que nós seríamos consumidos. Como diz, acho que é no livro de Jeremias, né? O motivo de nós não sermos consumidos é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele é bom para conosco. Ele não nos retribui imediatamente segundo os nossos erros. Ele é longânimo, ou seja, Ele tem paciência conosco. E vai nos conduzindo ao arrependimento. Porque é Ele que nos conduz. Amém, meus irmãos? Quero agradecer se você assistiu até aqui esse vídeo.
quero agradecer a sua presença, quero pedir também que o Espírito Santo amplie aquilo que foi falado aqui e que nós possamos receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu quero encerrar a nossa leitura orante dos Salmos com uma oração. Eu quero pedir que você me acompanhe em oração. Nós vamos orar também pela vida do nosso pastor Stanley, vamos orar também pela vida do nosso pastor Marcelo, vamos orar pela vida dos irmãos da congregação e os irmãos também da Central, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estão em enfermidade. E eu quero que você me acompanhe nesse momento de oração para a gente encerrar essa leitura orante com uma oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, e queremos te bendizer com a nossa vida, com os nossos lábios. Bendizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é misericordioso. Nós te louvamos, Senhor Deus, e te engrandecemos pelos seus atributos, que são perfeitos e grandiosos, e nós descansamos na tua soberania. Senhor Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a trabalhar em nossos corações, continue a nos levar mais perto de Ti, Senhor Deus, e humilhar as nossas obras. Senhor Deus, como disse nesse salmo, lembra-te, Pai, que somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pecadores. Continua, Senhor Deus, nos fortalecendo, continua nos levando mais perto do Senhor, porque nós somos carentes, Pai, da sua graça, somos carentes da ação do Teu Espírito Santo constantemente em nossas vidas. Então continua, Pai, o seu trabalhar em nós. Continua, Senhor Deus, a nos humilhar. Continua, Senhor Deus, a nos transformar, a nos conduzir à santidade e arrependimento, Pai, porque é disso que nós precisamos. Que nós possamos, Senhor Deus, reconhecer a Tua grandiosidade, sabendo que o Senhor é fiel à Sua aliança, que o Senhor é fiel e essa aliança que nós participamos, não por causa de nós, mas por causa dos atributos maravilhosos de Jesus Cristo, que entregou a Sua vida por nós. E por causa dele nós estamos aqui hoje diante do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender do Senhor, para te louvar, te bendizer, dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Pai, traz à nossa memória, Pai, os benefícios da Tua aliança, e que nós possamos andar de modo aplausível ao Senhor, mas não pelas nossas obras, pelas obras de Cristo, Pai. Amplia a nossa confiança, nos fortalece cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. E eu coloco em Tuas mãos, Senhor Deus, a vida da nossa liderança, abençoa a vida do Stanley, nosso pastor Stanley, a vida do pastor Marcelo, abençoa ele, Senhor Deus, em nome de Jesus, ele e suas famílias, que o Senhor visite, cure as enfermidades, capacite, dê sabedoria, inteligência, que eles cresçam cada dia mais na graça e no conhecimento de Jesus. Eu oro também, Senhor Deus, pelos irmãos da nossa congregação, que passam por enfermidades, por luto, por lutas, Senhor Deus, pelos irmãos da Central, que também do mesmo modo também passam, Pai, por todas essas coisas. Eu sei que o Senhor conhece cada um, então visita, Pai, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, porque nós somos carentes e confiamos no Teu agir e no Teu mover. Então cuida, Senhor Deus, das nossas vidas, continua trabalhando em nós, e nos leva cada dia mais perto de Ti, Pai, que cada irmão que assistiu esse vídeo seja abençoado, Senhor Deus, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor tem, não com aquilo que eu pude trazer. É o que eu oro, Senhor Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero agradecer você mais uma vez que ficou até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva, e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração aquilo que Ele tem por meio da sua palavra. Amém? Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade, e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e até uma próxima, se Deus quiser. Amém? Abraços. Fiquem com Deus.